Você aí já tomou um banho hoje? O Barcelona já, do Real Madrid. Tudo bem, meu povo? Vamos lá para falar do banho do Real Madrid para cima do Barcelona. Mordeu e chacoalhou. Dá para dizer que ficou barato, tá? Acho que se o Real Madrid tivesse forçado um pouco mais, e acho que não forçou por respeito e por prudência, teria conseguido mais. Não só pela expulsão, quando ficou 11 contra 10, o Real Madrid acho que não faz mais nenhum gol, né? Porque só administrou, mas no 11 contra 11 mesmo, poderia ter feito mais o Real Madrid. Vou falar de forma geral e depois eu vou individualizando um pouco as coisas e também as situações de jogo. Para começar, eu lembro que durante a semana aqui, né, o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid, eu fiz um vídeo falando que o Real Madrid joga muito bem futebol, que às vezes as pessoas ficam com uma avaliação meio estática do Real Madrid, da mística, da história, do time que não morre e tal. Essas coisas são verdade, que esse time tem esse DNA, esse clube tem esse DNA, mas também um time que joga futebol muito bem. E essa avaliação estática do Real Madrid só sobre a mística impede que as pessoas muitas vezes valorizem o bom futebol, e nessa temporada o time joga muito, muito bem futebol. Joga muito futebol o Real Madrid. Se defende bem, toma poucos gols, quando sobe para marcar e quando roda a bola consegue fazer isso com sentido e com intenção. Quando é para correr, corre muito bem também com seus dois atacantes, com bons passadores. Hoje a gente viu Bellingham, Carvajal dando passes longos para os jogadores do Real Madrid. E eu fiz aqui um vídeo falando que o Real Madrid jogava muito bem. No dia seguinte, o Barcelona ganhou assim do Osasuna, se classificou, e teve gente que mandou bastante mensagem e tal, falando, pô, você elogia tudo que é do Real Madrid, do Barcelona não, um hater e tal. Gente, eu torço pro Barcelona. Eu quero que o Real Madrid perca os jogos. Só que eu quero mais ainda passar para vocês, que são o meu respeitável público, uma visão real das coisas que eu vejo. Não vou falar que é para passar a verdade, porque é simplesmente a minha visão das coisas, mas assim, eu não tenho nenhuma intenção em enaltecer o Real Madrid ou diminuir o Barcelona para eu parecer mais imparcial ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é uma visão bem perto, assim, bem razoável minha, bem perto do que eu acho que está acontecendo, de uma temporada péssima do Barcelona e uma temporada muito boa do Real Madrid. Eu já tinha falado aqui antes também que eu via muito favoritismo do Real Madrid para a final, e foi o que aconteceu. Até acho que foi muito cedo, tá? Assim, o 2-0 com menos de 15 minutos de jogo, isso eu não esperava, achava que duraria um pouco mais o Barcelona, mas foi muita facilidade que teve o Real Madrid. A escalação do Barça, com o Sérgio Roberto e com o João Félix no banco de reserva. Eu acho que a intenção era voltar aos 4 meio-campistas, de novo ter muita gente no meio para perder pouco a bola e para poder impedir que o Real Madrid lançasse a bola para os seus atacantes. Não deu certo, né? Os 2 gols do Real Madrid, eu não posso colocar aqui os lances, né, por uma questão de direitos de transmissão, mas assim que, se vocês puderem ter uma segunda tela, coloquem para ver aí o primeiro gol do Real Madrid e o espaço que tem o Bellingham para lançar. Não tem ninguém perto do Bellingham para pressionar o Bellingham, para impedir que ele dê um passe muito fácil para que o Vinícius saia cara a cara com o Joaquim Penha. E aí tem o erro do Koundé nesse lance, que é quase como um goleiro num pênalti, que tenta adivinhar o que vai acontecer e tenta adivinhar, ou meio que fazer linha de impedimento, que a bola virar no pé do Rodrigo, do Vinícius, o Vini pede no espaço e não no pé, e sai o primeiro gol. O segundo gol do Real Madrid é uma falta no campo de defesa do Real Madrid, um passe lateral para o Carvajal, nenhuma pressão no passe também, os jogadores do Barcelona muito distantes, mesmo com 4 meio-campistas, não fecham linhas de passe, um passe muito longo para o Rodrigo, que sai muito na frente do Christensen, muito mais rápido, e dá o passe para o Vinícius fazer o 2-0. Então, a falta de mordida do Barcelona para recuperar a bola, para roubar, para pressionar, para não deixar passes fáceis, fazia com que tudo que o Real Madrid queria fazer, tanto que logo depois do 2-1, a jogada do terceiro gol do Real Madrid, do gol do pênalti, e já falo sobre a arbitragem, é também com muita facilidade que as coisas são feitas, porque a marcação do Barcelona é sempre muito branda, ela é sempre muito molenga, cá entre nós, né? Um time molenga que não disputou muito bem as jogadas e que permite o cruzamento. O quarto gol do Real Madrid é pessimamente mal defendido pelo Barcelona também. E não quero achar que eu estou tirando mérito do Real Madrid, mas aqui eu estou falando sobre como o Barcelona foi permissivo, e se o Real Madrid tivesse tido mais dificuldade nesses passes, nessas disputas, talvez ele tivesse conseguido concluir bem as jogadas, assim como ele concluiu com facilidade, mas pelo menos teria um adversário disputando. O quarto gol do Real Madrid é uma arrancada com muita facilidade do Valverde em cima do Christensen, e depois nenhum tipo de combate, é meio que um gol de pré-temporada. Ninguém combate o Vinícius, o corte do Koundé é sem nenhuma contundência, o Gundogan nem disputa o rebote, o Rodrigo bate
é um gol muito fácil, o quarto gol do Real Madrid, para colocar o ponto final no jogo. Então, a fragilidade do Barcelona, eu entendo, tá ligado o microfone? Eu entendo que a fragilidade do Barcelona parte do medo. Esse time está com medo. E eu acho que esse time não acredita no que faz. Não sei se eles não acreditam mais neles próprios, uma queda de confiança, se eles não acreditam nas coisas que o Xavi explica a eles. Se for assim, acho que é mais fácil, é trocar o técnico e tentar acreditar no próximo, mas eu acho que os jogadores não acreditam neles. E eu acho que o próprio Xavi não está mais acreditando nas coisas também. Quando o Barcelona coloca 9 titulares no jogo contra o Barbastro na semana passada, no time de quarta divisão, é medo de ser eliminado na Copa do Rei. Porque basicamente jogou todo mundo que dava para jogar, o Cancelo estava machucado, o Baldé estava com dor nas costas, não jogou Gundogan e Lewandowski, né? Mas jogou Araújo, Condé, jogou Christensen, jogou Frenkie de Jong, Sérgio Roberto, Ferran, Rafinha, João Félix, enfim, jogaram os titulares do Barcelona contra um time de quarta divisão porque o Barça estava com medo de perder do Barbastro e de ser eliminado da Copa do Rei. E hoje, quando esse time não sobe para apertar o Real Madrid, para morder o Real Madrid, para fechar as linhas de passe, para marcar, quando você vai marcar na frente, o Barcelona quer marcar na frente, você tem que fazer isso com coragem, você tem que fazer isso muito bem decidido a fazer. Se você fica no meio do caminho, é a pior coisa. Porque ficar no meio do caminho quando você vai marcar na frente, o que quer dizer? Que a sua defesa estará avançada e que você não vai pressionar o passe. Então, se você avança sua defesa e não pressiona o passe, é tudo que o adversário quer para lançar, especialmente quando tem dois jogadores muito rápidos e tem bons lançadores, como tem o Real Madrid. O Real Madrid fez 4-1 no Barcelona, gente, sem precisar que Bellingham, que Toni Kroos, que Rudiger, que eles fizessem um grandíssimo jogo. Não que eles tenham jogado mal, mas assim, eles não precisaram, o Real Madrid não precisou que todos os seus jogadores jogassem muito bem para passar o carro em cima do Barcelona. Alguns deles jogaram de terceira ou de quarta marcha e foi o suficiente para ganhar do Barcelona. E olha que o 4-1 foi construído assim com muito tempo de jogo, ficou 10-11. O 4-1 é mentiroso. Assim, a distância dos times é maior do que a do 4-1. É maior. Se os jogadores do Real Madrid tivessem se esforçado mais, e eles não se esforçaram porque eu acho que não precisou, se eles tivessem sido mais, por exemplo, quando o Barcelona rodava a bola, se eles tivessem tentado forçar mais o erro, tentado agredir um pouco mais o Barcelona para correr ainda mais e depois serem mais incisivos no segundo tempo na frente do gol, teriam tido maior prêmio ainda. Não fizeram isso porque não precisava, para não correr o risco de talvez subir e agredir um pouco mais na marcação e o Barcelona conseguir triangular e gerar um espaço e o Barcelona voltar para um jogo depois de estar meio morto e tal. Então, não precisou que muitos jogadores do Real Madrid jogassem demais para que a goleada por 4-1 fosse um placar curto, talvez, para o que foi o jogo. Isso, para mim, mostra... o placar é uma das mostras das distâncias entre os times e eu acho que ele ainda não mostra toda a distância que existe nessa temporada entre Barcelona e Real Madrid. Sobre a arbitragem, eu acho que não é pênalti do Ronald Araújo no Vinícius. Por cima, é só uma mão no ombro, não é um puxão e tal para o Vinícius cair. E por baixo, eu participei agora do Melhor Futebol do Mundo, tinha gente comentando que teve um trançapé por baixo. Eu recebi mensagem também de gente falando isso. Eu vi o lance por várias câmeras, eu não consigo achar o toque do Ronald Araújo por baixo no Vinícius. Eu vejo que o Vinícius dá uma quicada com o pé no chão, né, como se ele realmente tivesse tomado esse trançapé, mas quando você olha pela câmera atrás do gol, as pernas do Ronald Araújo sempre parecem longe das pernas do Vinícius. Então, como eu não vi, eu acho que não foi pênalti. E não é que eu estou vendo e interpretando que não teve. Se tiver tido um trançapé, é pênalti, ponto final. Mas eu não consigo ver o ponto de impacto do trançapé. Então, para mim, não é pênalti. E depois, no segundo tempo, o Ronald Araújo não acerta o Vinícius. Eu também não consigo ver o Ronald Araújo acertando o Vinícius. Caso tenha acertado, é muito sutil, porque quando você vê que o pé do Ronald Araújo passa direto na bola, ele não tem uma dobra de pé, que seria o impacto, né, contra o corpo do Vinícius, contra as pernas do Vinícius. O pé do Ronald Araújo passa direto. Ele não faz uma triscada, assim, que a gente vê que o pé dele dá uma balançada. A rota do pé do Ronald Araújo, ela é direta o tempo inteiro. Então, acho que o Ronald Araújo não acerta o Vinícius e ele não merecia o segundo cartão amarelo. Caso tenha acertado muito leve o Vinícius valoriza bastante para forçar a expulsão do zagueiro uruguaio do Barcelona. Não era um lance de VAR entrar, porque era um segundo cartão amarelo, não era um vermelho direto, então o VAR não podia intervir nesse lance. Isso não justifica, tá? Assim, se algum torcedor do Barcelona acha que o Barcelona tomou essa goleada do Real Madrid porque no lance do pênalti, porque a expulsão do Vinícius Júnior, cá entre nós, eu discordo completamente. Eu acho que a vitória é absolutamente justa
apesar de erros de arbitragem, e a goleada é justa apesar desses erros de arbitragem que, na minha opinião, aconteceram. O gol de pênalti é no melhor momento para o Barcelona, né? Então, assim, é um pouco mais duro, é verdade, porque é quando tá 2-1 e tal, que o Barcelona pode voltar para o jogo. Mas tudo isso que eu falei da superioridade do Real Madrid, da facilidade de achar espaços, da facilidade da pouca marcação do Barcelona, eu acho que se não sai aquele gol de pênalti, o Real Madrid acharia um outro terceiro gol em alguma outra jogada e depois faria o quarto da mesma forma. Então, para mim, não alterou o rumo do jogo. Eu acho que existiram esses erros. Sobre as grandíssimas atuações de Vini e de Rodrigo. Muito bem, numa característica especialmente do Vini, diferente do que a gente espera dele, que é o jogador do 1 contra 1, de muito drible, de passar de 2, 3 jogadores e tal. O Vinícius, segundo as estatísticas, conseguiu um drible, que era em cima do Iñaki Peña, e só tentou 4. O Vinícius não tentou muitos dribles no jogo. Ele ganhou 5 de 11 duelos, então assim, metade, o que é um bom número para um atacante que arrisca muito. Perdeu 15 das 50 bolas que tocou. O que o Vini fez foi o 1 contra 1 contra o Araújo sempre é muito difícil para ele. O Araújo é um cara que, quando o Vinícius tenta 1 contra 1, o Araújo normalmente se dá bem. No clássico aqui de Montjuic, o Araújo foi muito bem em cima do Vinícius o jogo inteiro e o Vini tentava 1 contra 1 contra 1. Dessa vez o Vinícius não pegou tanta bola para correr com ela dominada. O Vinícius era lançado no espaço, então ele evitava 1 contra 1. Ao invés dele pegar e correr, ele corria para depois pegar. Assim ele faz o primeiro gol, assim ele recebe outras bolas também, recebendo em velocidade e já saindo do setor do Araújo, né? Indo para o setor do Condé. O Araújo e o Condé não foram driblados nenhuma vez no jogo. Não foram driblados. Então, não foi o jogo do Vini do que a gente está acostumado, de drible, de 1 contra 1, de passar por dentro dos caras, e tal como ele já conseguiu, inclusive, fazer contra o Araújo. Dessa vez não aconteceu. Ele fez um grande jogo de outra forma, aproveitando bolas em velocidade, e o Rodrigo, que normalmente já faz isso melhor, o Rodrigo também dribla, mas o Rodrigo é muito melhor do que os comentaristas gostam de dizer, atacar o espaço, né? Que é já receber na frente. O Rodrigo também, já mais adaptado a isso, também aproveitou essa tática do Real Madrid para esse jogo contra o Barcelona, que era que os jogadores do ataque não recebessem bola no pé, para evitar o duelo contra os zagueiros do Barcelona, e sim que recebessem ela no espaço para correr, e os zagueiros do Barcelona não conseguiriam correr atrás. Muito boa tática do senhor Carlo Ancelotti. Que mais, gente? Para terminar, pressão sobre Xavi Hernández, técnico do Barcelona. A pressão aumenta porque a temporada é ruim do Barcelona, os jogos são ruins, a grande chance do Barcelona ser campeão essa temporada era na Supercopa, porque já estava na final. A próxima grande chance é na Copa do Rei, mas ainda precisa chegar na final, ainda tem oitavas, quartas, semifinal em 2 jogos e a decisão. A Supercopa já estava faltando só 90 minutos, porque no Campeonato Espanhol o Barcelona está 7 pontos atrás do Real Madrid, 8 pontos atrás do Girona, né, que agora empatou com o Almeria e é o líder do campeonato com um jogo a mais do que os outros. E nesse momento o Barcelona é o quarto, porque o Atlético de Bilbao, do seu Ernesto Valverde, que vocês pediam para sair toda hora, ganhou da Real Sociedad o Clássico e o Atlético de Bilbao passa o Barcelona, empata o número de pontos, passa o Barcelona nos critérios de desempate, porque o confronto direto só conta quando acabam as rodadas. Então, por enquanto, ainda não se leva em conta o confronto direto. O segundo turno do Barcelona, ele tem que sair para jogar no Santiago Bernabéu, no Metropolitano contra o Atlético, em San Mamés contra o Atlético de Bilbao e tem que jogar em Montilivi contra o Girona. E o Barcelona, no Campeonato Espanhol, em todas as competições, ele tem se dado mal fora de casa e não dentro. Campeonato Espanhol e em Champions, por exemplo, o Barcelona acho que tem 8 vitórias em 10 jogos em casa. É fora de casa que ele tem se dado mal e contra os 5 primeiros colocados, tirando ele e Barcelona, então os 4 primeiros colocados, ele vai jogar todos os jogos fora de casa. Gente, o Barça tem que olhar muito mais para a zona Champions do que para a zona título. O Barcelona não vai seguir o ritmo do Real Madrid, nem do Girona, nessa temporada. Então ele tem que olhar para o ritmo do Atlético de Bilbao e do Atlético de Madrid. A Real Sociedad e o Betis já estão ficando um pouco mais para trás. Então tem que tomar cuidado para não ser quinto lugar do Campeonato Espanhol com esses confrontos que tem. Na Champions, contra o Napoli, tudo pode acontecer. Aliás, nessa segunda eu vou fazer o café com o Beckler de bons jogos de analisar, viu? Napoli Salernitana, Leverkusen contra Augsburg e Manchester City contra Newcastle, os jogos de sábado que eu vi com mais atenção, e Inter de Milão e Monza também, que eu assisti. Os jogos de domingo, Manchester United e Tottenham, eu assisti o primeiro tempo, mas o segundo muito pouco, porque eu estava preparando para o clássico aqui do Barça Madrid. Então, nessa segunda tem café com o Beckler. Então, Champions contra Napoli até pode passar, mas assim, as quartas de final para esse time, obviamente, é o limite. E a Copa do Rei também é muito complicada, porque
tem uma semana o Barcelona estava ganhando de um time de quarta divisão por 3-2 com 9 titulares em campo. Então, contra o Unionistas eu não sei se vai ser tão fácil assim para o Barcelona, porque nenhum jogo é tão fácil assim para esse time do Barcelona. Para o Real Madrid, tudo ao contrário. Tudo que eu disse aqui na quarta-feira, depois da vitória contra o Atlético, eu digo outra vez. É o melhor time da Europa essa temporada, do lado da Real Sociedad, só perdeu um jogo, ganhou e ganhou bem de novo, sabe atacar, sabe defender, tem boas alternativas dentro do elenco, tem boas alternativas de jogo para pressionar, para tocar a bola, ou para correr, ou para driblar. Enfim, é um time que sabe fazer muitas coisas dentro de campo e será um pecado se esse time, no momento decisivo, não for mais longe porque faltar elenco, especialmente na defesa, por uma opção dele, Real Madrid. Né? O Real Madrid está optando por não contratar zagueiros para o restante de temporada depois de ter perdido 2. O Militão talvez ainda volte para a reta final em maio. Talvez seja tarde demais, dependendo do que vier aí em quartas de final de Champions, até nas oitavas, se alguém se machuca, se alguém está suspenso. Então, esse Real Madrid pode brigar por tudo na temporada e será favorito a tudo que brigar. Mas com um elenco muito curto, por opção dele próprio, e isso pode ter um preço muito alto. Vamos ver. O Real Madrid está pagando para ver. O Real Madrid não está pagando para ver, né? Tá deixando de gastar dinheiro para ver e de reforçar o elenco. Vamos ver no final das contas o que vai dar. Era isso daqui, meu povo, da grande goleada do Real Madrid sobre o Barcelona e de alguns pontos... desculpa, eu falei que ia falar sobre a pressão no Xavi e nem falei, então cancelo o encerramento do vídeo para falar. A pressão cresce pelas sensações ruins e pelos resultados ruins do Barcelona também. Eu acho que se tiver uma eliminação precoce na Copa do Rei, pode abalar ainda mais, mas eu duvido, por exemplo, que troque o treinador o Barcelona, a não ser por uma situação, uma solução caseira, por exemplo, buscar o Rafa Marques do Barça B, antes de jogo contra o Napoli, ou logo depois do jogo contra o Napoli. Eu acho, sinceramente, que se cai na Copa do Rei, se perde para o Napoli, terminar a temporada, mesmo que seja de forma melancólica, mas deixar a temporada terminar. Tiveram vários anos, com o Rijkaard foi assim, com outros técnicos foi assim, que o Barcelona deixou o técnico, por respeito a ele técnico também, terminar a temporada. O Xavi é o segundo jogador com mais jogos pelo Barcelona, uma das grandes lendas desse clube, é um dos jogadores que melhor representa esse clube, é um técnico de clube também. Esse elenco, por exemplo, foi montado muito mais pela secretaria técnica, pelo Matteo Alemany e pelo Deco, né? O Matteo Alemany antes, o Deco agora, do que pelo Xavi. Os jogadores que o Xavi pediu, não foi atendido, o clube não conseguiu contratar os jogadores que ele queria para montar esse elenco. E o Xavi nunca reclamou, sempre positivo, sempre respeitou, sempre deu a cara. Então acho que por respeito a ele, ele não será demitido até o final da temporada, a não ser que a coisa fique muito, muito feia. Vendo o clube, acho que é isso que vai acontecer. Mas a gente vê o clube como também uma foto estática do clube, só que a gente não sabe como que é o comportamento do Deco como diretor, como que o Laporta está nesse momento. O Laporta deixou o Rijkaard terminar a temporada 2007-2008 sem nenhum título e um time bastante melancólica, mas o Rijkaard terminou o trabalho dele por respeito ao Rijkaard, e era o Laporta o presidente. Vamos ver agora com o Deco como secretário técnico, se ele vai ter uma visão mais brasileira, imediatista, de demitir treinador, ou se ele vai manter o Xavi, doa a quem doer, até o final da temporada. Eu diria que pela história do Xavi, por respeito a ele, é mais normal que o Xavi fique até o final, que termine pelo menos a temporada, e aí depois vão avaliar se a temporada foi boa ou não, para demitir ou não, e se a culpa é dele ou se é dos próprios diretores ou os jogadores não são tão bons assim, enfim, para tomar decisão depois. Mas sobre pressão do Xavi, é isso. Agora sim pode confirmar o encerramento do vídeo. Vocês podem dar like se vocês chegaram até aqui e se inscrever. Amanhã tem Café com Beckler, com muita coisa boa para falar. Eu vou analisar mais times e jogos aqui para vocês. Se vocês gostam do conteúdo, se inscreve aqui para não perder. Beijo, meu povo. Juizinho. Boa segunda para vocês. Parabéns aos torcedores do Real Madrid. Vão comemorar o título de forma muito merecida e de forma muito responsável também, porque já é domingo à noite. Então comemora só um pouquinho, porque cá entre nós, torcedor do Real Madrid está acostumado a comemorar coisa maior do que isso também. Valeu, gente. Até mais.